Então, pessoal, dando continuidade com o nosso terceiro vídeo aí sobre a urbanização brasileira, a gente finalizou o vídeo passado, o segundo, falando dos problemas que essa urbanização acelerada, concentrada em grandes metrópoles, acabou nos gerando. Vamos tentar tratar agora de questões socioeconômicas, socioeconômicas e espaciais, ligadas aí à dinâmica do espaço das nossas cidades. Bom, as regiões metropolitanas, elas continuam importantes, elas, como a gente falou, foram o principal destino da imigração do campo para as grandes cidades, para as cidades brasileiras ao longo do século XX. Então, formou-se essas regiões metropolitanas espalhadas por todo o nosso território, e isso acabou nos gerando alguns problemas, não só para as pessoas, mas também para a economia. Então, por exemplo, muitas fábricas, a partir do final da década de 1980, início da década de 1990, acabaram saindo das grandes regiões metropolitanas e buscando cidades um pouco menores e com alguma infraestrutura, as chamadas cidades médias. Tá? Então, hoje, a gente tem um crescimento urbano maior nas cidades médias do que nas regiões metropolitanas. Entendam bem o que eu estou querendo dizer. Eu disse que ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo do século XX, as regiões metropolitanas elas abrigaram a maior parte da nossa população e boa parte das nossas atividades econômicas urbanas. A partir do finalzinho da década de 1980 e ao longo das décadas de 1990 e 2000, as fábricas, principalmente, as unidades produtivas, principalmente, começaram a escolher outras cidades menores, para poder instalar as suas sedes, as suas fábricas, as suas unidades produtivas. Nesse contexto, as cidades médias brasileiras, nos últimos 30 anos, começaram a crescer mais do que as regiões metropolitanas. Mas isso não significa que as regiões metropolitanas estejam entrando em decadência. Tá? Isso significa que elas estão crescendo menos que as cidades médias. A gente precisa ter cuidado com isso, porque as regiões metropolitanas elas continuam abrigando a maior parte da nossa população e elas passaram por um processo de reestruturação econômica. Hoje, elas não abrigam mais tantas fábricas como no passado, mas elas ainda abrigam comércio, serviços, elas ainda têm as suas atividades econômicas e ainda são muito importantes, ainda são fundamentais para a dinâmica urbana e para a dinâmica econômica do nosso país, tá certo? Bom, uma outra questão importante das nossas regiões metropolitanas, que aconteceu nos últimos 30 anos também, foi o fenômeno da segregação socioespacial. Isso tem uma relação direta com o processo de favelização e o aumento da violência. Por quê? A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, ela tem os seus espaços mais pobres são caracterizados como favelas. As pessoas não vivem nas favelas porque elas querem, elas vivem porque é onde elas podem pagar. Bom, ao mesmo tempo, há pessoas mais ricas, há pessoas privilegiadas do ponto de vista socioeconômico que podem escolher aonde vão morar. E, via de regra, essas pessoas escolhem condomínios, um modelo de habitação que começou a fazer muito sucesso aqui no Brasil, e mais especificamente no Rio de Janeiro, a partir da década de 1980, foram os condomínios fechados. Tá? E aí eu acabei construindo dois conceitos. O conceito da segregação forçada, que é o cara que mora na favela, é o cara que é obrigado por questões econômicas a viver na favela, né? E o conceito da autossegregação, que é o camarada que escolhe se autossegregar e pode pagar por isso, ele se autossegrega dentro dos muros dos condomínios. Tá? E reparem que quando isso acontece, eu acabo criando a ideia de uma cidade partida, ok? As pessoas que vivem em lugares muito pobres e que ficam basicamente, têm a sua circulação basicamente restrita a essa área muito pobre, porque elas não podem pagar para estar fora dali, né? Elas não podem pagar para frequentar lugares diferentes daquele ali, da favela, certo? E ao mesmo tempo eu tenho, na mesma cidade, percebam só isso, condomínios fechados, em que as pessoas têm grana
para bancar uma condição de infraestrutura, de segurança, tá? Muito melhor. Então, eu construí ao longo dos últimos 30 anos, né, em boa parte das regiões metropolitanas do Brasil, tá, esse conceito de cidade-partida, esse conceito de segregação forçada, no caso dos pobres da favela, e autossegregação, no caso de quem vive nos condomínios. E um fator comum aí a esses dois modelos de ocupação urbana é a violência. Tá? Por quê? Dentro dos condomínios, as pessoas imaginam estarem protegidas da violência urbana, e nas favelas as pessoas, ao contrário, elas estão expostas, mais expostas à violência urbana, né? A violência do tráfico, a violência da milícia, a violência policial, ok? E uma questão aqui que eu chamo sempre a atenção é que não parece haver uma preocupação efetiva para se identificar e combater efetivamente o problema da violência. Entender por que a violência acontece e combater efetivamente o problema da violência. As pessoas elas buscam se proteger dentro dos muros dos condomínios, como se essa fosse a solução definitiva. Por favor, eu não estou condenando as pessoas que buscam essa estratégia, não. Eu só estou chamando a atenção para a necessidade de se buscar uma explicação, né, para que a violência tenha uma solução definitiva e não uma solução paliativa, como é o caso do condomínio. Tá certo? Abraço para todo mundo.